identidade, obviamente, mas ele quer tratar o ser humano e os outros seres vivos existentes como uma unidade dentro da multiplicidade que é o mundo. Assim. Então, o ser vivo é uma unidade dentro dessa multiplicidade e que é uma unidade que está evoluindo e a sua essência está mudando. Então, não é mais aquele pensamento de forma fixa, né, que a gente tinha na antiguidade. E o Jonas ele defende que, independente da complexidade dos organismos, todos os organismos são indivíduos que possuem essa dimensão extensa ou material e uma dimensão intensa ou interior. Então, a afirmação bem forte, né? Para vocês, ele tenta argumentar isso através de um discurso existencialista, mas ele usa também toda uma estrutura fenomenológica para falar disso. A dimensão intensa é caracterizada pela intencionalidade do ser vivo em permanecer na existência, que tem por consequência o aparecimento de uma temporalidade exclusivamente orgânica. Aí vem a sacada assim, do fundamento dessa tentativa dele de constituir uma ontologia da vida para esse princípio de responsabilidade. Porque o princípio de responsabilidade é para a ética do futuro, né? Como pensar uma ética que dê conta do futuro. E aí aqui ele introduz que a gente pode pensar isso porque a dimensão do ser orgânico é uma dimensão de futuro, porque mesmo que conscientemente você não esteja pensando no seu futuro, ele coloca que os organismos projetam situações para se manterem na existência, assim, como se fosse um instinto de sobrevivência, por exemplo, assim, a grosso modo falando isso, muitas aspas, mas que os organismos vivos eles são capazes de projetar um tempo futuro e que essa é a dimensão que os organismos vivos vivem, não é um presente, é sempre projetando um futuro e esse futuro ele é sempre projetado com uma finalidade que é se manter na existência. Então, a partir daí a gente pode fazer um gancho lá da ética do futuro, que a coisa vai fazer mais sentido pensando a partir dessa perspectiva. E a dimensão extensa, ele caracteriza pelas relações que cada ser vivo possui com o mundo, na medida que o organismo possui uma abertura ao exterior e um alcance de ação para execução de processos metabólicos. E essa coisa da liberdade, a gente pode pensar que não é só um jogo de palavras, porque o Jonas ele coloca no The Phenomenon of Life, desde o princípio, que a liberdade ela se dá em duas esferas principais, que seria da percepção e a da ação. Por isso a minha defesa desse espiritual, que o mind, ele não está falando do espírito, de rei, não sei o quê, ele está falando de algo do nível da consciência mesmo, assim, pensando, gente, ele falando do Russell, não é a mesma coisa que o Russell está falando, mas deve ter uma influência e pela construção do discurso dele, enfim, a minha interpretação da coisa, assim, há quem discorde, muitos discordam, mas eu acho que ele não está falando, sei lá, que um espírito no sentido que, sei lá, que a bactéria, se você for pegar espírito, como a gente tem na tradição, como a gente pensa isso na tradição, seria algo da alma intelectiva, enfim, ligado ao pensamento, e você não pode dizer que uma bactéria tem espírito nesse sentido. Então, eu acho complicado usar essa palavra espírito. Um certo grau de subjetividade, que aí nessa esfera de subjetividade que se vivencia a liberdade, que nos seres ínfimos, né, seria a liberdade mais primitiva, que é a liberdade metabólica. Que pelo metabolismo, o organismo ele não fica preso à sua matéria constantemente. Ao contrário, ele precisa estar sempre renovando a matéria. Então, esse movimento que faz a bactéria, qualquer animal, qualquer ser vivo, buscar a matéria que ele precisa com o ambiente para fazer a sua troca e jogar fora o que ele não precisa, isso já denota um traço de subjetividade ou de liberdade, que é a instância da subjetividade é onde se vive liberdade. Então, o Jonas vê a liberdade já aí, por isso ele defende esse espírito, ou essa subjetividade, essa consciência, desde o primeiro ser vivo. E na verdade, e até uma coisa muito interessante, assim, que ele fala que numa outra obra, bem já no final da vida dele, acho que é de 85, Matéria, Espírito e Criação,
é um artigo, na verdade, que ele escreveu, que ele está discutindo com um matemático, e aí ele faz, só saindo um pouquinho daqui, porque é interessante, tem a ver com ele está discutindo esse amigo matemático, que ele era, o Nasionas, ele era super bem relacionado com esse povo de ciência, assim, transitava muito bem, né, nesse meio científico. E esse amigo faz uma provocação cosmológica para ele, assim, tipo, mas e aí, o que você acha? Ele é bem especulativo o ensaio mesmo, mas é interessante. O que você acha, né, já continha uma informação na matéria primordial, lá na sopa primordial, lá do Big Bang, você vê. Na verdade, a sopa veio depois, né, mas enfim, lá no Big Bang já continha algum tipo de informação, né, faz essa provocação perguntando se ele achava que já era possível a informação estar lá na matéria que explodiu e se transformou na gente. E aí o Jonas diz que não. Ele diz que não, porque daí ele também pega o conceito de informação e ele diz que para você ter uma informação, você já tem que ter algo pré-estabelecido. E você não pode pensar nisso, que tem algo pré-estabelecido, porque na verdade a coisa está mudando o tempo inteiro. Então você não tem uma informação primordial. O que você tem é um eros cosmogônico, uma palavra bem bonita, assim, que o eros cosmogônico ele é uma tendência a, enfim, a ultrapassar essa coisa, uma tendência a não ser puramente material, assim, uma tendência à criação, né? Um eros criativo na matéria, mas você não pode falar de uma informação, o que é chocante, porque todo mundo pensa, né, como ele está falando, essa coisa, né, ele vai dizer lá, que assim, você pode pensar de uma maneira mais, assim, numa lógica do discurso, ele vai dizer que já estava, porque ele diz, né, o Jonas, ele quer resgatar a causalidade e a teleologia, né, ele diz que os organismos têm, enfim, finalidade em si mesmo. Então, aí você pensa, já estava lá pré-estabelecido que, sei lá, ele tinha criado um humano, não sei o quê. E ele disse que não. Que o que tinha lá naquela matéria primordial era um germezinho lá, um eros cosmogônico, que era uma potência de criação de vida naquilo ali. Mas uma informação de algo pré-estabelecido que não estava lá. É bem interessante. Isso que ele fala, assim, é bem genial. Mas é só uma especulação cosmológica, né? Voltando para cá. Os organismos. Tá. Assim, percepção e ação, em um primeiro momento, se manifestam através da troca metabólica e paulatinamente igual com graus mais elevados de complexidade. A intencionalidade manifestada pelos organismos através do fenômeno do metabolismo, o seu querer estar vivo, já aponta de certa maneira, segundo Jonas, um princípio espiritual, de consciência, de subjetividade inerente a tudo que vive. E essa liberdade, gente, aí a gente tem que entender assim que essa liberdade da bactéria, sei lá, a liberdade do cachorro, o cachorro já estaria num outro nível, assim, mas sei lá, vamos falar então da bactéria. A liberdade da bactéria é o que ele chama de liberdade na necessidade. É muito estranho a gente falar isso, liberdade na necessidade. Mas daí a gente vai lá no Spinoza para entender isso melhor. Né? O Jonas se considerava um grande conhecedor de Spinoza. E essa questão de introduzir uma liberdade na natureza, que também Spinoza tem essa coisa da necessidade, claro, tudo bem da necessidade divina, só que daí o Jonas pega isso e ele introduz o elemento da liberdade ali, né? Enfim, mas a gente tem liberdade em Spinoza também, né? E nesse sentido da liberdade em Spinoza é que a gente pode, por analogia, tentar entender a liberdade da bactéria, por exemplo. Mas assim, é bem fazendo um exercício. Isso aqui é também algo que eu estou levantando como hipótese em cima dos estudos que eu tenho feito. Assim, o Jonas, ele tem alguns artigos, ele escreve sobre Spinoza, e eu acho que tem coisa aí também. Eu já estudei Spinoza um pouco já na vida, acho que tem muita aproximação entre os dois. Inclusive, eu escrevi um capítulo de um livro agora que está para sair pela Universidade do Piauí, que fala um pouco dessa relação. Mas aí a gente pode pensar que para o Spinoza, a liberdade é a proximidade de um ser consigo mesmo, né? Ele é livre à medida que ele realiza plenamente sua potência, né? Pode pensar a liberdade assim para o Spinoza.
alguma maneira, fazendo um exercício assim, de analogia, para entender, uma bactéria, ela tem liberdade na medida que ela age, tem uma ação para se manter na existência através do metabolismo. Então, de alguma maneira, ela está se mantendo na perfeição, que é a existência. Então, esse primeiro grau de liberdade seria se manter nessa perfeição. E aí, nisso, a gente pode dizer que teria uma liberdade, que a bactéria teria uma liberdade. E aí, ele pega esses graus de liberdade, e aí, de uma maneira um pouco aristotélica, ele já vai lá, uma vegetativa, apetitiva. Então, de acordo, ele vai traçando, assim, né, através da fenomenologia também, as diferenças de alma, mas ele não pega ele pega os princípios aristotélicos, mas ele não reproduz o Aristóteles. Ele parte da relação, que eu estava falando desse imperativo lá para a cosmologia, agora eu vou ver. Ele pega a relação dos organismos com o meio, e ele usa daí duas categorias de mediaticidade e mediaticidade para os processos metabólicos. Então você pode pensar os seres a partir dessas duas categorias. O que seria isso? Mediaticidade, a gente pode pensar assim, bem claramente no exemplo da planta. Uma planta não precisa se mover para... Claro, ela morre, enfim, tem toda uma coisa do solo, tá bom, mas ela em tese não precisa fenomenologicamente, se a gente fizer um exercício, ela não tem que se mover do lugar que ela está em busca do alimento. Ela nasce ali, já tem a terrinha, chove nela, e ela está ali numa relação imediata com o meio. E aí,